E aí pessoal, beleza? Aqui é o Romero. E hoje eu vou falar pra vocês a diferença das Dendoblio para as Denfal. Será que tem diferença? Será que o pessoal tá enganando a gente aí? Eu vejo alguns canais aí que o pessoal... Eu tava assistindo um vídeo esses dias atrás aqui da mulher, ela dizendo que em algumas regiões as Denfal são conhecidas como Dendoblio, ou as Dendoblio são conhecidas como Denfal. Eu não entendi muito bem esse assunto dela ali não, mas achei bem curioso e vim trazer pra vocês aqui a diferença. Até porque tem muita gente que tá comprando gato por lebre aí e tá simplesmente tendo dificuldade, tá tendo problema aí, porque uma das espécies é que elas não florem. E será que ela vai florir? Então tenho aqui a nossa querida Denfal aqui. Ela começa meio verde, depois ficando meio amarela. E tem uma outra aqui que é uma lilazinha, bem bonitinha. Eu tenho que identificar ela e tenho que identificar aquela ali também. Essa daqui eu já sei que é o número 17 e essa daqui eu tenho o código dela também, só falta colocar. Mas a diferença básica das duas, se você olhar assim, ó, às vezes você nem vê muita diferença pelo pseudobulbo, né? Pelo bulbo dela aqui, ó. Ele vai fazendo umas curvas. Essa daqui, por exemplo, já é uma Dendoblio. Essa daqui nós tiramos o substrato dela porque tava velho. Mas olha só, às vezes ele é um pouco mais diferenciado. Ele faz uns grosseirinhos assim, ó. E ele começa bem fininho e vai engrossando. Enquanto a Denfal, ela faz um pouco diferente. Ela começa quase que todo... Só que a diferença básica das duas é que as Denfal, elas soltam cachinhos. Enquanto as Dendoblio, se elas soltarem flores, vai ser aqui no pezinho dela aqui, ela vai soltar as florzinhas bem no pezinho aqui. Teve uma minha que floriu esses dias atrás, e essa daqui já está na hora de trocar o substrato. Eu falo que o substrato tem que ser trocado o tempo todo, porque ele vai começando a fazer isso aqui, ó, e elas não gostam. Mas assim, a diferença básica deles é que as Denfal, elas são bem mais resistentes. Elas são dizem que são um cruzamento das Dendoblio com as Phalaenopsis. Não sei se é verdade, ou se é só uma coincidência. Mas as Denfal, elas não geram sementes, não geram cápsulas. E até as Dendoblio também, elas quase não geram sementes. Até porque elas não são endêmicas aqui da nossa região, não é endêmica do Brasil, então ela não vai formar sementes. E assim, essas daqui são bem mais resistentes e elas florem muito na nossa região aqui. Enquanto a Dendoblio, algumas das espécies das Dendoblio, elas não vão florescer. Essa daqui provavelmente é olho de boneca, a mais comum delas. E se eu não me engano a esposa comprou ela aqui florida na época e simplesmente ela não veio da floração novamente. Um detalhe bem importante, às vezes a gente vai nos viveiros e acaba comprando as Dendoblio, né? Aquela olho de boneca, tem todas as cores. A minha esposa comprou esses dias atrás uma branquinha. Vamos ver se eu acho ela aqui. Ela comprou uma branquinha que inclusive veio floração aqui no orquidário. Mas ela deu apenas 5 florzinhas e já era. Essa daqui é uma branquinha, bem bonitinha. Deu flor aqui no orquidário esses dias atrás. Mas a flor dela também durou aí 3 dias, 4 dias, já acabou e enfim. Mas isso porque ela tá bem no chão aqui, ó. Acredito que está bem mais fresquinho, né? E com isso ela conseguiu florir. Mas olha para vocês verem a diferença. Ó. Ela faz um pseudobulbo aqui, um bulbo bem grandão, assim, bem... E ela só floresce se esse bulbo aqui estiver maduro. Enquanto as Denfal, elas precisam fazer a hastezinha sai daqui da frente aqui, ó, ou sai do lado, enfim. Elas começam a soltar a haste de flor aqui para todo quanto é lado. Mas assim, a gente vai lá no viveiro, compra essa Denfal Dendoblio florida, chega em casa e ela nunca mais flore. Mas por que ela não flore? As pessoas não conseguem explicar isso aí. Às vezes ela vem no caminhão aí, o caminhão ele traz ela climatizada e tudo mais para ela manter a floração. Chega em casa, ela nunca mais vai florir. Isso porque ela tem um detalhe, ela precisa de um choque térmico ou então aí um choque hídrico, né? Ou seja, se você der o choque hídrico, você vai diminuindo a rega dela no período do Dia das Mães ao Dia dos Pais e ela vai então florir. Ou então o choque térmico, que ela cai a temperatura bem grotesca, né? No período aí do frio, no período do inverno. E aí ela vai ter uma diferença de temperatura entre o dia e a noite de pelo menos 15 graus. E dizem que para ela florir precisa de pelo menos 20 graus, 21 graus para ela chegar da floração. Nós aqui em Rondônia não consegue ter essa temperatura, não consegue ter
esse clima. Mas tem outras dendróbio, por exemplo essa daqui, ó, ela é uma dendróbio bem legal. Eu vou colocar o nome dela na tela para vocês aí, mas ela floresce aqui na nossa região. É uma dendróbio aí de cacho pendente, ou seja, de bulbo pendente. O bulbo dela vai se pendendo e ela é bem generosa porque ela solta muitas mudas. Olha só, essa muda aqui, ó, é bem generosa. E aqui esses dias atrás ela deu mudas, eu já tirei, coloquei para cá. E ela tá aqui, bem se agarrando já, bem legal. Vai virar uma torcerona bem grandona. Essa daqui já é uma outra, é uma epidendro. A epidendro amarelinha, não, meia laranja, bem bonitinha. Aí eu misturei as duas para fazer um arranjo bem legal. Mas olha aí. Então a diferença das denfal é que as denfal elas floram aqui na nossa região, enquanto as dendróbio elas dificilmente vão florescer porque elas precisam de um choque térmico ou de um estresse hídrico. Mas olha aí, a esposa trouxe outra aqui que eu ganhei. Ela veio aqui só um filetinho de bulbinho. Plantei ela aqui e já tá ficando grandona. Então elas se dão muito bem na nossa região aqui. Essa é uma diferença básica das duas, porque eu não recomendo vocês que estiverem na região quente comprarem aí as dendróbio, porque algumas dendróbio florescem. Então nós temos dendróbio de vários tipos, né? De vários tamanhos, de várias espécies, de várias cores também. Então assim, dependendo da dendróbio, ela não vai florescer na sua região. E já as denfal, quase todas elas florescem na nossa região, porque elas são de temperatura um pouco mais quente, um pouco mais temperada. Já as dendróbio eu nem compro aqui, porque eu simplesmente sei que ela não vai florescer. E se ela vier a floração dela vai ser aí bem pequena, bem desmilinguida mesmo, porque eu tinha um monte de dendróbio aqui, aí eu acabei doando todas elas, pelo menos metade eu doei pro seu Raimundo, amigo meu. Mas olha, elas ficam bonitonas porque elas crescem no período do calor. Porém, para ela florescer, ela precisa de um choque de temperatura aí, uma baixa de temperatura, a pelo menos 15 a 20 graus de temperatura para ela poder vir em floração. Do contrário, elas não florescem, não importa se você faça estresse hídrico. Eu deixei ela aqui no sol, ela estava ali em cima, pegando um monte de sol e ficaram tudo feia. Os bulbinhos delas murcharam, perderam as folhas, a raiz dela ficou feia, esquisita e simplesmente não teve jeito. Ela não veio floração. E algumas aqui, ó, tá se recuperando agora. Mas eu quase matei elas de estresse, na verdade eu matei algumas. Essa aqui morreu. Mas elas não deram floração porque elas não são típicas da nossa região, né? Então não adianta a gente comprar, não adianta a gente vender porque elas não vão florescer. Então fica aí a dica para você. Você que está querendo comprar aí orquídea, não sabe os nomes, pergunta para o seu vendedor se ele sabe qual a temperatura de floração da sua orquídea antes de você comprar. Existem várias espécies que não vão florir na nossa região. A olho de boneca, a dendróbio, né? Principalmente a olho de boneca. O cimbídio também não vai florescer. O pafioped, que é o sapatinho, ele também não floresce na nossa região. E assim, muitas espécies aí os pessoal vão te vendendo gato por lebre. Mas fica aí a dica. Quer saber como adubar as orquídeas? Tem um vídeo no canal aqui que eu falo como adubar as orquídeas. E desse outro lado aqui nós temos toda a nossa playlist do canal. É isso aí, valeu e até a próxima.